A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal do EBD em Foco. Eu me chamo Vitor, vou trazer um vídeo de dicas para você hoje sobre a lição de número 7. Então, coloco aqui de novo na tela para você. Nossa lição, nossas dicas hoje dizem respeito ao ministério de profeta, tá? A lição de 16 de maio de 2021, lição 7, estamos no segundo trimestre de 2021. Então, nossas dicas hoje é sobre o ministério de profeta, essa lição de número 7, tá bom? Então, vamos fazer aqui alguns caminhos, algumas sugestões, algumas observações interessantes que são vias diferentes que o professor e professora aí da escola dominical pode perceber, pode absorver e falar, nossa, eu posso trabalhar isso na minha aula, essa dica é interessante para mim trabalhar esse ponto na minha aula, para mim dar uma atenção a essa questão. Esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar, tá bom, professor e professora? Vou pedir para você que você curta esse vídeo, pode curtir esse vídeo, dê seu curtir aí, avalie esse vídeo até o final pra gente, assiste até o fim e deixe seu comentário, diga pra gente o que você achou do vídeo, se você gostou, deixe seu comentário aí, né? E se você puder também compartilhe com mais pessoas. Tem professores da escola dominical da sua igreja, né? Compartilhe o vídeo para eles. Fala, tem esse vídeo, tem dicas, né? Que a gente pode se ajudar aí uns aos outros, né? Para a gente crescer em conteúdo, crescer em graça, crescer em conhecimento. Tá bom? Vamos a dicas? Tenho 5 dicas para você, tá? Tenho 5 dicas para você e espero que sejam válidas no auxílio aí da sua aula. Primeira dica é a dica de livro, certo? Dica de livro. Sempre trago uma sugestão de livro aqui no vídeo de dicas. E anotem esses livros que eu trago de sugestão para vocês, que você não pode comprar hoje, quando você puder você compre, porque aqui eu estou formando para vocês, de certa maneira, uma biblioteca sobre determinados assuntos. Então, olha que interessante, se você for acompanhando os vídeos de dicas aqui, e você selecionar esses livros, onde adquirir esses livros, você vai ter uma biblioteca já, né, muito bem referenciada sobre determinados temas. Então, sobre os dons espirituais, você pegar todas as dicas que eu estou dando aqui de livros, você adquirir esses livros, você já vai ter muitos livros fundamentais para você tratar como um especialista desses assuntos. Qual que é a dica de livro que eu trago hoje? É o livro do pastor Elenay Cabral, é o Comentário Bíblico de Efésios. É esse livro que eu trago como sugestão para vocês. O pastor Elenay Cabral é comentarista das revistas do CPAD, né? Você pode até consultar vídeos dele no YouTube, é um grande pastor com belas mensagens, né? E ele tem um comentário bíblico sobre o livro de Efésios. E por que eu trago esse livro de sugestão? Porque entre os dons espirituais na lista de Efésios está o dom de profeta. Então, na lista de Efésios de Paulo tem o dom de profeta. E eu trago para você um comentário bíblico de Efésios, porque o pastor Elenay Cabral trabalha e faz comentários a respeito desse verso e sobre esse dom, ali quando Paulo faz referência. Então, é um livro que te ajuda a entender o contexto até daqueles dons, como aqueles dons estão sendo tratados para a igreja de Efésios. Então veja como é um livro interessantíssimo para ter e vale a pena. Nunca vi alguém sugerir esse livro, mas é um livro muito, muito legal de você ter. Não é caro, tá? Às vezes eu sugiro alguns livros aqui, as pessoas acham um pouco caro, esse livro não é caro. Vou deixar até um link aqui na descrição para você, que se você quiser, né, de forma rápida, né, clicar e já ver o valor do livro, quiser adquirir o livro, deixa o link aí embaixo na descrição para vocês. Você clica e vai ser direcionado para esse livro, tá bom? Então, essa é a dica de número 1, primeira dica. Vamos à dica de número 2. Eu quero trazer aqui nessa dica para você um exemplo de profeta no livro de Atos, né? A nossa lição, a nossa revista traz várias características do profeta e eu quero trazer aqui um exemplo interessante, uma característica interessante, tá? Acompanhe comigo Atos, capítulo de número 11, verso de número 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamando Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo.
Você já percebeu esse texto? Você sabia desse texto de Atos? Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha que interessante. E um deles, que se chamava Ágapo, né, deu a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome. E diante disso, aí a comunidade, né, foi ajudar os irmãos. Olha aqui o dom de profecia se manifestando. E no próprio livro de Atos, capítulo 13, verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herócis, o Tretarca e Saulo. Então, aqueles que fornecem direção divina e estratégias para o corpo de Cristo no mundo são chamados de profetas para o livro de Atos. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui são dois textos que identificam profetas na igreja primitiva, identificam o próprio Saulo e Barnabé como profetas. E aqui, se você ler o contexto do capítulo 13, eles vão falar sobre estratégias para a viagem missionária, né? E no capítulo 11 que a gente viu, é uma mensagem, inspiração divina dos profetas sobre algo que poderia acontecer. Então, o ministério profético, ele é claro no Novo Testamento. Ele existe no livro de Atos, na igreja primitiva. E o exemplo, o grande exemplo que eu queria te dar é que os profetas, eles de certa maneira fornecem uma direção divina e estratégias para o corpo de Cristo. A direção divina não precisa ser necessariamente de forma esparafatória, né? Como uma pessoa ser tomada e só quando falar em línguas ou falar de forma enrolada, aí a gente sabe que é uma profecia sendo dita, ou quando uma pessoa é tomada e ela diz assim diz o Senhor, aí é uma profecia. Não precisa ser isso, tá bom? Se a gente entender somente dessa maneira, a gente pode cometer erros graves no que a gente entende como profecia. Veja que o texto de Atos 11, 27, olha que dica interessante que eu estou trazendo. Veja que o texto de Atos 11, 27, o próprio texto bíblico diz que o profeta dava a entender que veria uma forma... Veja que não é uma coisa clara. Dava a entender que era isso. Você não percebe como é interessante esse texto, como é lindo ter esse comentário aí? Isso já nos faz perceber que uma profecia não precisa ser tão clara e tão objetiva, né? Mas nós também temos que prestar atenção no que está sendo dito, né? Então, isso é um ponto interessante. Isso é uma coisa clara e interessante que nós precisamos prestar atenção. Além disso, a forma que Barnabé e Paulo fazem a estratégia para as viagens missionárias, a disposição para levar a mensagem de Deus, né, também é vista como uma ideia de profetas. Também estão colocados como profeta nesse sentido, de participarem do movimento do qual direcionam a igreja para ouvir a voz de Deus. Então, uma característica, né, um exemplo do ministério profético é fornecer a direção divina e estratégias para o corpo de Cristo no mundo. Isso baseado no livro de Atos. Então, além de todas as características que a revista traz, né, que o comentarista traz na lição de número 7, eu estou trazendo esse exemplo que você pode desenvolver em sala de aula, que às vezes não é muito citado, nem muito comentado. Mas aqui a gente traz dicas para vocês, né? O vídeo é de dicas com sugestões, ideias aí que podem agregar no seu conhecimento para você esboçar na sua aula e não ficar simplesmente nos tópicos que estão ali, mas é um agregador de conteúdo aqui o que a gente está fazendo esse vídeo de dicas. Por isso é interessante para você, tá bom? Seguimos. Dica de número 3. Qual que é o propósito do ministério profético? Pergunto para você, qual é o propósito do ministério profético? Por que é importante ter um ministério profético? Qual é o objetivo desse ministério? Vamos saber agora. Estavam abaixo dos apóstolos, né? E sua missão era revelar os propósitos de Deus. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 28. É dito o seguinte: a um estabelecer Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operador de milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas, etc. Então, é Deus que estabeleceu o ministério profético. E esse ministério profético, ele está abaixo ali do ministério apostólico. E a sua missão é revelar os propósitos de Deus. A gente viu isso na dica anterior.
né? Então eu não enfatizei isso na dica anterior, mas os versículos que nós citamos ali anteriormente, eu vou voltar para mostrar para vocês, Atos 11, 27 e Atos 13, 1, nos mostram essa ideia. O profeta e o objetivo do ministério profético é revelar os propósitos de Deus. O profeta está atento à voz de Deus e transmite essa voz de Deus à igreja, aos cristãos. Então esse é o objetivo do ministério profético. É estar sensível à voz de Deus. Isso implica também estudar a Escritura, olhar a realidade, né? Não é criptografia, não é espiritismo a fé cristã. Não se dá dessa maneira, ok? Não precisa ser assim. Também se der assim. O cristão ele pode ouvir uma voz de Deus, ouvir uma direção de Deus e anunciar, dizer assim diz o Senhor, e testemunhar o que aquilo é dito. Mas não precisa ser somente desse jeito. O profeta e a sua missão é revelar os propósitos de Deus. Então, pode ter pessoas na sua igreja que exercem esse ministério, né? Eles revelam o ministério de Deus, os mistérios de Deus, os propósitos de Deus, anunciam a vontade de Deus para a igreja, exercendo o ministério profético, às vezes expondo a sua mensagem, expondo a pregação, e às vezes você nem sabe, nem usa esse termo, e ele é um profeta de Deus, anuncia a voz de Deus, porque ele está anunciando de fato o que Deus deseja para a igreja, ok? Então isso é importante considerar, tá certo? Esse é o propósito do ministério profético. A dica de número 4 que eu quero te apresentar é uma dica que eu acho que é muito válida e a gente nunca pode se esquecer. Nunca pode esquecer. Que a gente precisa fugir das profetadas. Fugir das profetadas. Sabe o que é profetada? Né? Profetadas são as profecias do terror. Né? Elas são profecias, são ditas de forma bem incompreensível e elas nunca se cumprem. Né? Elas envergonham as pessoas ou vão contra o evangelho. Vou citar um exemplo aqui para vocês, que nós estamos num contexto de pandemia e até recentemente apareceu pastores aí, um pastor entregando uma profecia num vídeo nas redes sociais. Esse vídeo viralizou, que ele disse que em determinado dia o número de mortes e de terror ia crescer no Brasil e no mundo, porque Deus está virado com o povo. E ele disse isso, e ele disse o dia que isso ia acontecer, e que a gente ia ver naquele dia a quantidade de mortes e a terrível quantidade de calamidades que ia acontecer, e a gente ia temer a Deus e voltar aos olhos a Deus. Isso gerou medo nas pessoas, gerou pânico, gerou aquela sensação de preocupação, e chegou no dia, não teve números. A gente, nos jornais, nem teve números de casos a mais no Brasil, que é do país onde ele estava fazendo a profecia, e estávamos num momento de queda dos números nos Estados Unidos e nos principais países da Europa. Então a profecia dele, do jeito que ele falou, como ele transmitiu, também não se cumpriu. Gerou terror e não aconteceu. Isso é o que a gente chama de profetada. São profecias do terror. E às vezes são profecias que envergonham as pessoas, que constrangem as pessoas. Né? Então existe muito uma diferença de ensinar, né? Existe essa característica, às vezes a gente ensina, às vezes o ensino é feito de forma coletiva, né? Deus sabe tratar também dessa maneira, mas a profetada ela envergonha, ela só envergonha, mas não traz uma mensagem de Deus. Essa que é a grande questão. E Deus não está aí para envergonhar as pessoas. Quem envergonha as pessoas é o nosso adversário, é o inimigo. Deus, ele consola, ele restaura, ele corrige sim, né? Mas estabelece vida. A grande questão é que quando Deus corrige, é a mensagem de Deus corrigindo. E as profetadas, né, no sentido de falsas profecias, são para constranger as pessoas, para envergonhar as pessoas. Isso é o que nós estamos chamando de profetadas. Elas envergonham e vão contra o evangelho, né? São palavras ao vento, que geram preocupações nas pessoas, ansiedades nas pessoas, mas não se cumprem e só confundem. Né? Essas profetadas, típicas de profetadas, são coisas que são ditas e ninguém entende nada. A pessoa não entende. A mensagem de Deus, né? E se a gente disse, aqui, volto aqui para você, né? Se o propósito do ministério profético é revelar o propósito de Deus, veja o termo que eu utilizei aqui, revelar o propósito de Deus. Revelar é uma coisa que está encoberta, no qual você revela, você diz, né, fica clara o propósito de Deus. Né? Ou é compreensível, né, o propósito de Deus. Pelo menos intuitivo, do que algo, uma direção.
Então o profeta aponta uma direção de Deus. Quando vem profecias, alguém recebe uma profetada, né? Que isso a gente não chama de profecia, mas recebe uma profetada, do qual a pessoa não entende nada, ela fica mais confusa. A chance de ser uma profetada e não ter nada de voz de Deus é grande, porque o profeta, a função do profeta é direcionar a mensagem de Deus, trazer clareza, ou os passos claros que a pessoa deve tomar, né? Ou a igreja deve se atentar, baseado na palavra de Deus. Agora, dizer por dizer, do qual as pessoas ficam mais confusas, isso a gente chama de profetada. Sobre essas coisas, não fuja disso, não confie nessas coisas, tá bom? Tome cuidado. Diante do ministério profético é muito importante o dom de discernimento de espíritos. Então é importante todos nós como cristãos, né, nós estamos num contexto de Assembleia de Deus, que muitas pessoas se levantam para dizer assim diz o Senhor, que eu não estou negando que existe a profecia, tá? O nosso tema da lição é esse, existe o ministério profético. O que eu estou trazendo aqui é uma dica específica, uma sugestão para a gente se atentar a esse ministério e fugir de profetadas. Para a gente valorizar o que é realmente profecia, não o que parece profecia, mas não é profetado. Então, é importante a gente ter o discernimento de espírito, é importante estudar a palavra de Deus para a gente não cair em conversas que nos afastam da palavra de Deus, nos envergonham ou nos confundem, né? Profecia é uma mensagem de Deus para a igreja, para um crente, do qual direciona, porque é revelação de Deus. Então, o ministério profético exerce nessa questão. Tá certo? E a dica número 5, que eu não posso deixar de dar, é que você tem mais conteúdo aí no EBD em Foco. Aqui na descrição do vídeo tem um link para a aula completa, a aula de número 7, completa, comentário pelo irmão Everson, comentada tópico por tópico para você aprofundar no assunto. A gente tem aí, tá? Também aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso site ebdinfoco.com.br, onde você vai ter acesso ao comentário e muitos outros conteúdos para te ajudar nessa aula e nas suas próximas aulas, né? Também tem o telefone aqui do EBD em Foco na descrição do vídeo. Se você quiser mandar alguma sugestão também lá no suporte, se você quiser tirar alguma dúvida, os irmãos lá te atendem, tá? E existe aí no site do EBD em Foco o conteúdo premium. Para quem é assinante, existe slides para você baixar, né? Slide interativo que você pode editar no PowerPoint para dar sua aula. Tem um curso baseado na lição, então todo trimestre é lançado um curso novo, baseado no tema da lição, para você já estudar ali um curso inteiro, para você já se preparar e conversar ali e estar preparado para dar a sua aula. Então, desse trimestre, o curso que está lá é o Espírito de Deus na Igreja. E todos os outros cursos, esse curso, ficam disponíveis para quem virá assinante hoje, tá bom? E também tem ensinos em PDF, sermãos, muitos sermões, muito conteúdo lá no site para quem é assinante de conteúdo premium. Tá bom? Eu termino por aqui, né, o vídeo de dicas. Te peço para que não deixe de curtir esse vídeo, deixar seu comentário com sugestões, com dicas, dizer para a gente o que você achou desse vídeo, né? Alguma observação que você queira fazer, fique à vontade, é muito importante para a gente o seu comentário. Também compartilhe com mais pessoas, tá certo? Encerro por aqui mais esse vídeo de dicas e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.